Tá mostrando aí? Tá gravando? Certo, iniciou. Tá sim. Então, Tá. primeiramente, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma videoconferência da Conexão Suméria. Eu me chamo Érica e, juntamente com os amigos Chaka e Lucas, iremos apresentar mais uma videoconferência. E o tema de hoje seria os Sumérios e as pirâmides. Pode passar, Rosângela, o slide. Peraí. Nesse tema de hoje, a gente vai correlacionar as pirâmides do Egito, né, à civilização suméria. Incrivelmente, a Suméria influenciou várias culturas, né, ao redor do mundo. Então, inclusive, a cultura egípcia. O Egito, para os egípcios, era Kemet. O nome Egito se popularizou a partir do domínio romano, né, que o identificou como um país oculto, que é justamente o significado da palavra Egito. A palavra Kemet, em egípcio, não possui significado, mas em semita significa comércio ou cidade-comércio. Pode passar. Então, muitos pesquisadores, né, afirmam que os egípcios eles cultuavam o sol, como se fosse o seu próprio deus, né, um dos deuses. Né? Na verdade, os semitas egípcios entendiam que os construtores das pirâmides eles pertenciam ao clã do sol e eram descendentes do povo serpente, que significa povo sábio. Mais uma vez, o povo serpente, que também está presente em várias culturas, né? O Egito era conhecido como o berço do conhecimento do mundo, ou faculdade do mundo, né? Um local de homens sábios. Pode contar. Quem está passando é a Rosângela ou o Lucas? Sou eu. Ah, tá certo. Pensei que era ele. Então, agora vem a questão da história suméria, né? O que realmente tem a ver com o Egito. Segundo os textos sumérios, né, as tabuletas sumerianas, as descrições nas tabuletas, a cidade ela teria sido construída a referência que teria sido bem após o dilúvio. Né? Após o dilúvio, os povos eles migraram para algumas regiões, dentre elas a região que é o atual Egito. Então, após o dilúvio, na tabuleta suméria 174, sobre a história do dilúvio, há uma passagem em que um sobrevivente lamenta a fuga dos deuses para os picos das montanhas, né, os abandonando à própria sorte. Na verdade, durante o dilúvio, como é descrito nas tabuletas, né, principalmente no livro Perdidos de Enki, ele descreve como que no momento da ocorrência do dilúvio, os Anunnakis, chamados de deuses, né, na época, eles realmente eles foram para suas naves, né, e ficaram apenas bem no alto, observando realmente o dilúvio. E só retornaram quando o dilúvio cessou. Pode passar. Então, mais tarde, os deuses teriam encontrado um lugar de pouso, né? Assim como Zil-Sudra, que também é chamado de Noé. Zil-Sudra é o nome sumério do Noé bíblico. Então, a arca, após o dilúvio, ela assentou sobre o Monte Ararat, que fica localizado na Turquia, né? Onde a terra é negra, também conhecida como Egito. Assim, quando eles fixaram ali no Ararat, após o término do dilúvio, eles começaram a migrar para algumas regiões. E uma dessas regiões é o que se denomina do atual Egito. Pode passar. Lá, chegando no Egito, né, os deuses, no caso os Anunnakis, né, no caso
eles teriam iniciado uma nova construção como as pirâmides, né, que está relacionada ao deus, ao Anunnaki Nindicida, filho de Enki. Após Nindicida haver herdado o poder da cidade que ele idealizou e construiu com a ajuda dos Anunnakis, ele foi deposto pelo irmão Marduk, né, de forma pacífica. Mas primeiro Nindicida, como é que eu posso dizer, exerceu um poderio sobre a região, influenciou, de certa forma, a cultura egípcia em vários aspectos. E, inclusive, o Nindicida, ele estava em sintonia com o Imhotep. O Nindicida, como eu falei, é o filho de Enki, né, que também está relacionado a Ptah, Egito, no caso, e Marduk, que está relacionado a Ra, né? São referências, essas referências estão entre Sumério e Egito, né? Estou relacionando os dois. No caso, Nindicida a Imhotep, Enki a Ptah e Marduk a Ra. Pode passar, por favor, Rosângela. Boa tarde, Sérgio. Bem-vindo. Então, como eu já relatei, o deus Nindicida, né, o Anunnaki, no caso, é filho do deus Enki, né, do Anunnaki Enki. E ele era, assim, atribuía-se a ele várias habilidades, né? Habilidade como médico, geneticista, né? Inclusive participou de todo o processo da manipulação juntamente com Enki, né? Então, também era caracterizado como engenheiro, arquiteto. Ele foi o idealizador e construtor das pirâmides do Egito. Em egípcio, ele se tornou relacionado a Imhotep, considerado um deus vivo pelos pesquisadores representantes oficiais das academias. Também está relacionado a Thoth, né, outro arquétipo em sincronia, assim como Hermes Trismegisto. Né? E, mais uma vez, Ningisi, filho de Enki, do Anunnaki Enki, também denominado de Ptah, né, no Egito. Pode passar. Só um minutinho. Lucas, dá uma olhada aí no chat para você responder, que eu acho que tem pessoas comentando aí, por favor. Não, o Sérgio deu boa tarde. Bem-vindo, Sérgio. Eu convidei ele, é uma grande participação. Tá, E tá? eu só dei as boas-vindas aqui. O pessoal pode fazer perguntas, tá? Que depois a gente vai responder e podem participar aí no chat, tá bom? Então, pessoal, continuando, houve a associação entre Ningicida e o Imhotep. Imhotep, ele foi um homem responsável pela construção, pelo projeto e construção da primeira pirâmide do Egito, né, que é chamada de a Pirâmide de Degraus de Djoser. Então, o Imhotep, né, o faraó dele, na época, o Djoser, ele pediu realmente que ele projetasse, construísse um túmulo para ele, né? E daí iniciou-se toda a história da primeira pirâmide, a pirâmide de degraus, de Djoser, que foi o projetista, coordenador de todos os trabalhos, que foi Imhotep, cujo nome significa aquele que vem em paz. Arquiteto genial, médico também, sacerdote, mágico, escritor e primeiro-ministro do faraó Djoser. Enfim, o seu legado é assim, bastante inesquecível. Pode passar o slide. Pronto, vocês me... Eu finalizei a minha parte, né, Lucas? Agora você Pronto. pode, se caso alguém tenha alguma pergunta, né, a minha parte foi uma introdução apenas para associar a influência suméria à cultura egípcia, né, principalmente através da construção das pirâmides, né, onde eu fiz a associação entre o Anunnaki Nindicida, né, e o arquiteto, construtor primeiro das pirâmides, Imhotep. Pode continuar, Lucas. A questão aqui, a gente decidiu abordar
né, um conteúdo histórico e escolar também, né, para as pessoas elas terem uma noção, quem não lembra muito bem da parte histórica dos egípcios, que mais na frente a gente vai abordar o que seria, no caso, a cereja do bolo, né, da apresentação, que seria os segredos das pirâmides, né? Aquilo que os fatos históricos não abordam, a gente está trazendo aqui para vocês nessa live, tá? A gente se situa no que a gente sabe a nível escolar, tá? Eu vou falar um pouco até a parte das pirâmides e sobre as civilizações egípcias, tá? E em seguida o Chaka vai abordar sobre a parte do secretismo, né, das câmeras das pirâmides, tá? E todos os fatos que são ocultados em relação a isso, tá? O que é que acontece? Os egípcios, é dito que eles são uma das civilizações que constituem o que a gente chama de berço, né, da humanidade, né? Além dos egípcios, a gente pode incluir também os chineses, né, que é uma civilização milenar, e também os hindus, né, aquela parte ali da Índia, né, hoje representado pela Índia, tá? Os egípcios, eles datam de 4000 a.C., tá? E, a princípio, historicamente, eles são o resultado de uma mistura de três povos, né? Três tribos, por assim dizer, né? Que são os semitas, a gente pode considerar uma parte dos hebreus e dos árabes, e você tem ali duas tribos denominadas africanas, né? Que seriam os primórdios dos africanos hoje conhecidos, né, do continente africano, que é os amítios e os núbios, né? Esses dois povos, essas duas tribos, elas, segundo o contexto histórico, elas datam desde aquele período lá paleolítico, né, que a gente chama da idade da pedra lascada, né, onde os nossos antepassados começaram a fazer as primeiras ferramentas, né, utilizando pedra, né, tá? Mas qual é a característica principal do povo egípcio, né? O povo egípcio ele se estabeleceu ali na região onde tem a predominância do rio Nilo, né? E era uma região bastante fértil por conta desse rio, né? Que tinha muita matéria orgânica, que eles chamam de humus, né? E o humus possibilitou a fertilização, embora seja uma região desértica, mas ele fertilizou o solo e assim uma das características primordiais da cultura egípcia é a agricultura, né? Certo? Pode passar aí, Rosane. Aqui são algumas características dos egípcios, tá? Você tem a figura do faraó, na verdade a composição de uma sociedade egípcia, né? Ela é formada pelo faraó, que é dito como o líder supremo da civilização egípcia, tá? Você tinha a nobreza, né, seria no caso os sacerdotes e a família real dos egípcios, tá? Você tinha os escribas, que seriam funcionários especializados em escrita, né? Os que escreviam nos papiros egípcios. Você tinha os artesãos, né, e os escravos, né? Mas predominante, como a gente viu na live passada, a relação dos egípcios com a escravidão dos hebreus, né? Isso aqui as pessoas já têm conhecimento, né? Eles eram politeístas, então eles adoravam vários deuses. Esses deuses eles eram descritos conforme alguns aspectos da natureza, né? Então, por exemplo, você tinha o deus Ra, que seria uma representação do Sol, tá? Como também você tinha o Anubis, que seria uma representação do chacal, né? Das baixas esferas, né? Por assim dizer. E essa palavra, por não? Alguém falou? Não, acho que pode continuar. Pronto, essa palavra aqui mais complicadinha, né? Antroposomorfia, né? É o termo técnico usado para a representação que eles utilizavam, né? Que é uma metade humano, metade animal, por assim dizer, né? Então você tinha o Ra, que era cabeça de águia e corpo de humano, né? É uma característica
das divindades egípcias, né? Uhum. E entra no aspecto científico, né? Os egípcios, eles eram dotados de muito conhecimento científico, e um deles, Sim. que seria uma representação, né, do potencial químico que eles tinham, né? Era a mumificação, né? Os egípcios, eles acreditavam na ressurreição, né? Então, eles mumificavam os falecidos, né? Eles faziam todo um preparo, colocavam ele em sarcófagos, né? Principalmente o faraó, dependendo da hierarquia. E daí é que surgiu depois o conceito das tumbas, que seriam as pirâmides, né? Que seriam justamente os locais, segundo os dados históricos, né? Que falam que é somente para isso, mas a gente vai mostrar para vocês que não, talvez tinham algo a mais, né, por trás disso. Mas em tese, historicamente, as pirâmides eram como túmulos, né, onde ficava o sarcófago dos faraós, tá? E além da química, você pode incluir aí a astronomia, né, já que eles eram excelentes agricultores, então tinha que ter uma noção sobre o universo, como é que funcionava o movimento de rotação da Terra, translação, para assim controlar o clima, né, saber como é que funcionava o clima da região e ter uma boa colheita, né? A matemática também, né, na questão de geometria para a formação das pirâmides, tá? Então, você vê que mais na frente a gente vai ver que é uma questão de geometria sagrada, né, como se chama, tá? Mas, em tese, aquela geometria de terceiro grau, né, a geometria além da plana, você tem a geometria de terceiro grau, onde você vê trapézios, as formas cúbicas, né, quadriculares, então eles usavam isso para a formação das pirâmides, né? E a questão da escrita deles, né, é conhecida como hieróglifos, né? Seria a forma com que os egípcios encontraram de escrever todo o conhecimento científico e místico, né, da era egípcia, tá? Pode passar, Rosângela. Lucas, posso fazer só uma pergunta? Pode. Tinha alguma relação, assim, entre, no caso, falando em termos de escrita, entre cuneiforme sumeriana e os hieróglifos egípcios? Não teve nenhuma influência nesse caso, não, né? Assim, a ideia de usar esse tipo de escrita era por duas razões, né? Primeiro, se a gente considerar a parte dos mistérios, né? Principalmente das tábuas de Esmeralda, mas aí já entra na parte mística, né, do hermetismo, era uma forma de você proteger esse conhecimento dos profanos, né? Então, só aqueles que eram iniciados que sabiam do que se tratava quando via esses papiros e essas tábuas, né, com os hieróglifos. Então, tinha essa questão de protecionismo, né, do conhecimento, e realmente a forma cultural, por assim dizer, né, usavam imagens como forma de representar palavras, né. Essa seria a relação com os sumérios, né? Só que a escrita sumeriana, você vê que é uma cuneiforme totalmente diferente dos hieróglifos dos egípcios, né? Tá? É a cuneiforme bem característica, né? Bem diferente. Você vê traços e os hieróglifos egípcios são desenhos propriamente ditos, né? Desenho. Isso É, mesmo. muito bem assim assimilados, né? A pessoa vê e sabe do que se trata, apesar de não ser especialista e não saber descrever exatamente se a imagem corresponde a determinado termo, né? Mas no cuneiforme já fica mais difícil. Você vê lá os traços realmente rearranjados de uma forma, né, por assim dizer, que o Zecharia Sitchin teve que traduzir isso, né? Seria uma autoridade nesse sentido, né, de tradução cuneiforme, tá? Gente, o Chaka está com a mãozinha levantada. Eu não sei se ele quer falar alguma coisa. Vai lá, Chaquinha. Estou vendo ele. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Quer falar algo, Chaka? Perguntar algo? Não, essa mãozinha, sem eu nem querer. Tipo, eu estou até tentando ver como é que eu tiro ela daqui, mas enfim. Tá bom. Tá bom.
Não, tranquilo. Vamos lá. Beleza, como é que a gente chega nas pirâmides, tá? Como eu falei para vocês, então é mais ou menos ali 4000 antes de Cristo, tá? Que começa o início da civilização egípcia. Mas o que é que acontece? Com todos aqueles povos envolvidos, né, na cultura egípcia, né, hebreus, amídios, núbios, o que é que eles fizeram? Eles começaram a se agrupar em nomos. Esses nomos eram pequenos grupos de agricultores, né, que tinham um líder, que era o chamado nomarca, tá? Mas acontece que por volta de 3500, 3200 antes de Cristo, o Menes, que seria o dito primeiro faraó egípcio, ele resolveu juntar todos os nomos, tá? E formou a primeira dinastia de faraó, né? Sendo ele o primeiro faraó egípcio, tá? E por conseguinte, tá, surgem as primeiras pirâmides e as três mais conhecidas, que são as pirâmides de Gizé, que eu vou falar aqui para vocês, que historicamente elas são tratadas apenas como tumbas, né? E objetos, digamos assim, de ponto turístico, mas na verdade tem outras questões relacionadas, né? Então, fica na região do Cairo, né? Hoje, antigamente se chamava Mênfis na bibliografia, né? Seria a região das pirâmides de Gizé. É um complexo de várias pirâmides, apesar das três mais conhecidas serem essas três aqui, né? Quéops, Khafre e Miquerinos, né? Tá? Bom, a questão da construção, que muito se fala, né? O que é consenso hoje a nível escolar, né? Que tinham duas hipóteses basicamente, né? A utilização de rampas, né? Você vê imagens feitas contemporâneas, né? De uma tentativa de mostrar como é que os diversos trabalhadores, né? Eles falam na casa de 40, 50 mil para fazer uma pirâmide dessa. Eles fizeram rampas, né? Na tentativa de colocar todo o material calcário usado para levar para o topo e assim começar a fazer os blocos, né? Que cada um pesa lá mais de 1 tonelada ou 2, né? Tá? E a outra técnica que, segundo consta nos livros, é a polimerização, tá? Nomezinho difícil. Tá? O que seria? Tipo assim, hoje atualmente a gente utiliza, né, tijolos e argamassa né, e o cimento seria basicamente a mesma coisa. Eles tinham todo um preparo, uma espécie de uma massa, né, e eles não levavam os blocos, né, por completo lá para cima, né, para começar a construção da pirâmide. Eles levavam pequenos blocos e com esse preparo, né, utilizando vários tipos de minérios, eles faziam a massa e aí iam modelando a pirâmide, tá? Então, essas seriam as duas formas que é tida como consenso na construção das pirâmides, tá? Pode passar, Rosângela. Bom, aqui é a necrópole de Gizé, né? Que seria uma foto mostrando para vocês as três principais pirâmides, né? Para efeito de curiosidade, muitos sabem que existe um motivo para esse alinhamento, né? Muitos dizem que essas três pirâmides elas se alinham com a constelação de Órion, né? Então, ainda não se sabe em relação ao aspecto místico relacionado a isso, né? O alinhamento das pirâmides com essa constelação, tá? A necrópole também é chamada de Pirâmide de Gizé, é um sítio arqueológico que localizado no Planalto de Gizé, nos arredores do Cairo, né? Egito. Inclui as pirâmides conhecidas, a Grande Esfinge, tá? Aquela esfinge que a gente até vê várias brincadeiras em relação às charadas, né? Que é tratado nos filmes. Os cemitérios e um complexo industrial, tá? De onde vem a etimologia, né? Ela vem do grego, né? Pira, que significa fogo ou luz, e midos, que é medidas, né? E como eu falei, né? O Cairo hoje é a antiga cidade de Mênfis, né? O antigo Egito, tá? Pode passar. Bom, falar da primeira delas, né? Que é Quéops, tá?
Como eu falei das dinastias, começando com Menes, tá? O que é que aconteceu? Os sucessores dele foram começando a fazer as pirâmides, né, no intuito de guardar artefatos e servir como tumbas, né? E a primeira foi Kelps, né, que segue o nome leva o nome da dinastia dela, no caso, né, que seria o faraó Kelps, né? É um monumento mais pesado, né, que já foi construído pelo homem, aproximadamente 2,3 milhões de blocos de rocha, né? Cada uma pesa em torno de 2,5 toneladas, com mais de 146 metros de altura, tá? Quem foi o Kelps, esse cidadão aqui, né? Foi um faraó do antigo Império Egito. Ele reinou por volta de 2551 a 2528 a.C. Foi o segundo faraó da quarta dinastia, né? Só afastar um pouquinho aqui. Kelps foi o filho do rei Snefru e, ao contrário de seu pai, foi lembrado como um faraó cruel e sem piedade. Tá? Pode passar. Vamos para a próxima, né? Khafre, que foi um faraó da quarta dinastia também. Ele construiu a segunda maior pirâmide de Gizé, a pirâmide de Khafre, a esfinge também, e um templo, né, que é o único exemplo de templo remanescente do período do antigo Império Egípcio, né? Seu nome é Khafre, né, que significa da coroa de Ra, e para alguns tradutores, e Suba-Ra, né, para outros, né? Aqui é uma questão de tradução conforme a cultura que pegou os manuscritos e traduziu conforme a linguagem, né? O significado mais provável é o primeiro, né? Que seria da coroa de Ra. Por os hieróglifos representando seu nome possuem tal coroa, né? Então seria aqui, utilizando aquele conceito do politeísmo, né? Provavelmente esse faraó fazia estatuetas, fazendo divinação a Ra, né? Que seria uma simbologia do sol, né? Pode passar, Rosângela. E aqui por último, né? Miquerinos, que no caso o nome do faraó seria o Menkauré, né? Que ele foi um rei da quarta dinastia egípcia, né? Que em português seria o nome que a gente conhece, né? Por Miquerinos, né? Ele é oriundo da versão helenizada do seu nome, né? Menkauré significa estáveis, são os Kal de Ré, tá? Sendo Ka o plural de Ka, elemento constituinte do ser humano na mentalidade egípcia. Tá? Esse Ka aqui faz referência a vários conceitos espirituais, como, por exemplo, a gente tem o prana, né, para os hindus, a nível de respiração, e você tem o Ki, que a gente conhece nas artes marciais, né? Vem ali da região dos orientais, japoneses, chineses, etc. Para os egípcios, seria essa nomenclatura, o Ka, né? A sua pirâmide em Gizé é a menor das três, tá? Contudo, foi revestida até um terço da sua altura com um material mais nobre, o granito de Assuã, né? O seu túmulo foi restaurado na época da 26ª dinastia. No seu interior foi encontrado, na época moderna, um sarcófago, né, que foi enviado para Londres, mas o barco que o transportava acabou por naufragar ao largo da costa de Portugal, né? Então, contemporaneamente tentaram pegar esse sarcófago, né, do Menkaure, né, e aqui é dito que ele foi levado para Londres, mas se perdeu, né, ou não se sabe se é verdade, né? Bom, aqui o Chaka vai dar início, né, mas seria só um mapa mostrando a localização do distrito e o oásis de Fayum, né, que seria, por assim dizer, todo o complexo industrial dos egípcios, tá? O Chaquinho está online ou ele caiu? Já finalizou? Já. Pode. Bem, então, dando continuidade, né, à nossa conexão suméria sobre pirâmides, vamos falar um pouco, né, um pouco breve sobre a história perdida e secreta, sobre
os subterrâneos de Gizé, né? Que até há pouco era literalmente secreto para muita gente, mas aos poucos, cada vez mais as informações vêm sendo liberadas a público. E, tipo, essas informações citam sobre cidades subterrâneas e construções antigas esquecidas sobre as areias e o Planalto de Gizé, né? Que é a antiga cidade que se encontra no Cairo, no Egito. E lá foram encontradas travessas e passagens subterrâneas, eixos, cavernas, lagos naturais e até uma cidade dentro de uma caverna natural. Tudo isso debaixo das areias de Gizé, ou seja, por baixo das pirâmides. Então, nisso foi descoberto, né, que existem quilômetros e quilômetros de túneis e essas passagens que acabam por trazer todo esse mundo secreto que existe por baixo das pirâmides, né? Onde justamente, como o Lucas mostrou ali, o oásis de Fayum, que se encontra a poucos quilômetros, né, da cidade de Mênfis, no caso atual Gizé, lá é onde se encontrava as famosas escolas de mistérios, né, que para se realmente entender e compreender o que é passado na própria Bíblia em si, é necessário se ter conhecimento sobre esses subterrâneos secretos que existem no Egito, que, inclusive, tendo a esfinge sobre algumas de suas possíveis entradas, é revelado que antecede essas informações, esses subterrâneos, eles antecedem até o próprio dilúvio. Então, são construções muito antigas, né? O historiador Heródoto mesmo, ele descreveu que tudo é como maravilhas sem fins. Ele chegou a experienciar, né, um pouco, ele cita que é um labirinto que continha mais de 1.500 dependências e um número igual, né, a essas dependências de câmaras que ele foi proibido de explorar pelos protetores da área, né? Mas ele cita que lá viu 12 palácios que regularmente dispostos em torno de 12 salas, e ele até cita que é difícil acreditar que são obras do homem, que as paredes são cobertas por figuras esculpidas em relevo no mármore branco, entre muitos detalhes, tipo algo realmente inacreditável, né? Pois assim também o Crantor, que é um outro historiador que viveu em 300 a.C., ele também afirmava que havia certos pilares subterrâneos no Egito que continham registros escritos em pedra desde tempos pré-históricos, antediluvianos. E eles alinhavam vias de acesso que ligavam todas as pirâmides umas às outras. Já o Jamblico, um representante assírio caldeu do século IV da escola de Alexandrina de estudos místicos e filosóficos, ele registrou informações sobre entradas secretas através do corpo da esfinge na grande pirâmide de Gizé. Então, existe toda uma série de registros por historiadores, né, citados
no caso, existem outros, mas no momento estou trazendo apenas citações desses 3, onde até o próprio Jamblico, ele também cita em uma das informações, quando ele está transmitindo, que o que ele chegou a testemunhar é de tal magnitude que é indescritível. E ele fala que nem ousa descrever porque poderiam duvidar da sanidade mental dele, mas ele afirma que as viu, né? Que chegou a testemunhar parte desses subterrâneos em si. Então, são informações que, no momento, a arqueologia atual mantém oculto para com a grande população, mas são informações muito profundas, né? Preciosas e necessárias para que nós propriamente possamos compreender melhor nossas origens, como nós nos desenvolvemos, quem somos nós, a nossa história, pois esse é um dos objetivos principais da história, né? Da intenção investigativa de, no momento presente, podermos olhar para trás e recapitular memórias de nossa trajetória como humanidade, para assim termos uma melhor consciência sobre quem nós somos, né? Então, é muito importante buscarmos ter mais conhecimento sobre esses níveis de informação. Lucas, você tem como colocar aquele texto da declaração de Heródoto que cheguei a te enviar? Ah, sim. É Eu só acho que não, Lucas. está mais para frente. Você colocou nos slides? Eu não lembro se eu coloquei, mas eu coloquei uma frase do Heródoto, né? Eu acho que está um pouco mais na frente. Frente, peraí, vai me falando aí. Eu acho que ele quer um documento que ele postou. É aquele documento, Chaka, que você postou lá. Tem uma declaração dele, né? Sim, porque a partir dali dá para nós abordarmos melhor, né? Então, aí ele justamente cita aqui, né? Lá eu vi 12 palácios regularmente dispostos que tinham comunicação uns com os outros, intercalados com terraços e dispostos em torno de 12 salas. É difícil acreditar que eles são um trabalho do homem. As paredes são cobertas com figuras esculpidas em relevo e cada tribuna é primorosamente construída em mármore branco, polido e rodeado por uma colunata. Perto da esquina onde o labirinto termina, há uma pirâmide com 240 pés de altura, ou seja, 72 metros, com grandes figuras esculpidas de animais sobre ela e uma passagem subterrânea pela qual podem ser inseridas pessoas. Disseram de modo muito convincente que câmaras e passagens subterrâneas conectavam esta pirâmide com as 3 pirâmides de Mênfis, na distante planície de Gizé. Então, a partir daí, podemos ver, através dessa declaração de Heródoto, né? Como citei, existe mais 2, existe o Cântor e o Jamblico, mas só a partir desse registro declarado de Heródoto, que vivenciou, né, que testemunhou, que descreve detalhes extremamente precisos sobre o que, inclusive, hoje a nossa tecnologia, especialmente leitura, que fizeram mapeamento desde satélite a outros equipamentos sofisticados que servem para mapear o subterrâneo, conseguiram identificar toda essa estrutura, né, que existe por baixo das pirâmides e
Isso cobre uma área de inúmeros e inúmeros quilômetros. Segundo até o próprio Eric von Däniken cita em uma reportagem nem tão recente, né, que foi de 2013, mas ele citou que esses subterrâneos que se encontra por baixo das pirâmides corre para mais de 1.000 quilômetros. Então, tipo, dá para perceber que é uma longa e extensa construção. Tipo, existe basicamente um outro país, né? Um intercalado de inúmeras câmaras, palácios, cidades. Existe um outro mundo por baixo das pirâmides. Então, se as pirâmides já passavam um certo ar de grande mistério para nós, onde a nossa didática atual cita que eram apenas usadas como túmulos para, enfim, botar os sarcófagos dos faraós e tudo mais, tipo, isso é o que a nossa didática passava até hoje, porém, certamente sempre nos passou um maior mistério sobre isso. Só que a partir dessas novas descobertas que estão sendo passadas, né, e deixadas de forma cada vez mais explícitas, inclusive essa coletânea de registros que vem sendo deixado ao longo da história, nos faz perceber que nada sabemos ainda sobre o Egito, muito menos sobre certos registros que passam, né, determinadas informações sobre nossas origens ou como foi. Tanto isso que é descrito que todos esses monumentos, essa construção é antediluviana e alguns até dizem ser anterior aos Atlantes. Então, o quão longe precisamos ir para melhor termos ao menos um flash, né, de noção sobre quem somos nós e o que toda essa informação pode melhor nos auxiliar a melhor reconectarmos, né, a nossa humanidade com uma consciência mais íntegra, unindo uma melhor consciência e noção sobre o que foi, o que é e, claro, através do que foi e do que é, podemos ter melhor noção do que pode ser, ter uma melhor consciência para corrigir os nossos passos, né? E construir algo melhor mais para frente, baseado no que já foi mais sólido no passado e o que ainda ao mesmo tempo ainda é, né? Pois tudo isso está aí até hoje resistindo à trajetória do tempo e o que nos resta é buscar melhor conhecer, mergulhar cada vez mais nesse oceano profundo do conhecimento, da sabedoria antiga e aos poucos vamos chegando lá. O mais importante de tudo isso já estamos no caminho, né? Já iniciamos os nossos passos. Então, nesse slide colocado agora, agradeço Rosângela e Lucas. Heródoto disse que os sacerdotes egípcios eles recitaram para ele a sua tradição de longa data de formação de salas subterrâneas pelos desenvolvedores, muito mais antigos ainda do tempo de Atlântida, originais de Mênfis. As inscrições mais antigas, portanto, sugerem que existia algum tipo de extenso sistema de câmaras abaixo da superfície das áreas circundantes à esfinge e as 3 pirâmides em Gizé. Esses registros antigos foram confirmados
quando a presença de uma grande cavidade foi descoberta em uma pesquisa sísmica realizada no local em 1993. Então, aqui mostra, né, o nível atual da areia. Aí mostra a esfinge, a parte que podemos ver, e o estreito de Tutmés sobre o peito da esfinge. Abaixo, logo abaixo, percebemos esses registros, né, que foram feitos do quanto existe abaixo da esfinge. E olhe que isso é apenas um superficial, porque nem sei se encontra aí um slide que mostra um panorama geral em volta das pirâmides, mas um momento só, deixa eu aproveitar para colocar essa citação de Crantor em observação também. Deixa eu concluir esse pedaço de Heródoto, onde ele diz que muitos escritores antigos, né, apoiavam os registros de Heródoto sobre a existência de passagens subterrâneas que ligavam as pirâmides principais e suas evidências, que lançam dúvidas sobre a confiabilidade, sobre a manipulada história egípcia tradicionalmente apresentada pelos eruditos, né? Pois a história que vem nos sendo passada é uma, mas a história verdadeira ao que vem sendo descoberta é outra, que basicamente estamos começando a redescobrir agora, né? Ou seja, a história precisa ser recontada. Crantor, né, que viveu 300 a.C., ele afirmava que havia certos pilares subterrâneos no Egito que continham um registro escrito de pedra dos tempos pré-históricos, antediluvianos. E eles alinhavam vias de acesso que ligavam as pirâmides umas com as outras. Então, isso eu já havia citado antes, mas juntamente com o Heródoto e o Crantor, aí tínhamos também o Jamblico, o caldeu assírio, né, do século IV, que ele também já afirmava, né, registros dos quais ele testemunhou sobre esse sistema interno abaixo das pirâmides, e fazia parte, e tudo isso literalmente faz parte do que tanto já foi citado, né, pelos maçons, ou pelas ordens, pela ordem Rosa Cruz em si, sobre as antigas escolas de mistério, né, que já eram citadas por referência estarem abaixo da esfinge. Então agora temos um melhor registro e detalhes sobre essas informações. Então, aí seguindo, em seu estudo célebre sobre os mistérios, particularmente aqueles sobre os egípcios e caldeus assírios, Jamblico, um representante sírio do século IV da escola alexandrina, né, de estudos místicos e filosóficos, registrou essa informação sobre uma entrada secreta através do corpo da esfinge na grande pirâmide de Gizé. E Jamblico cita aqui na declaração dele, né, essa entrada obstruída em nossos dias por areia e entulho ainda pode ser traçada entre as patas dianteiras do colosso com corpo de leão e cabeça humana, deitada sobre as areias. Antigamente, a entrada era operada apenas pelos magos da grande fraternidade branca. Foi guardado por respeito público e uma espécie de medo religioso manteve a sua inviolabilidade melhor do que qualquer proteção armada
para na barriga da esfinge foram cortadas galerias, né, que levam para a parte subterrânea da pirâmide. Então, esses, entre outros registros, é o que temos no momento para trazer, né, de uma forma o máximo sintetizada possível, informações que já possam melhor nos conectar a essa existência sobre nossas origens, sobre nossa história, onde a partir daí, aos poucos, podemos ir nos aprofundando cada vez mais e buscar, né, essa melhor conexão com as nossas origens. Então, da minha parte, eu concluo. Posso fazer uma pergunta? Sim, fique à vontade. Assim, Eric von Däniken, ele falava sobre a questão de haver muitas evidências de que as pirâmides foram construídas bem antes do dilúvio, não é isso? Sim. Inclusive, ele cita que uma das primeiras, né, foi inclusive construída pelo pai de Enoque, que é conhecido como Matusalém? Não, Matusalém Oi? não. Parece Como é o nome? Snofru, né? Ele cita sobre a pirâmide de Snofru, e ele também cita que uma das pirâmides pouco, né, mostrada, pouco visitada, ela é bem desgastada exteriormente, mas por dentro, o subterrâneo dela é muito mais impressionante do que a própria pirâmide de Quéops. Isso a gente pode conferir na videoconferência, né, de Eric von Däniken aqui no Brasil, em 2013. É só pesquisar no YouTube e a gente pode melhor se inteirar dessas informações. Faz tempo que eu ouvi essa videoconferência, embora pretenda até reassisti-la breve, para reunirmos, né, melhores informações para trazermos uma nova abordagem ou sobre o mesmo assunto, ou sobre uma extensão que venha melhor nos clarear, né, os conceitos e visão sobre a nossa história. Ele relata, ele associa Enoque às pirâmides, não é isso? E Sim. ele assim, relata os casos, a descrição dos casos de abduções, né? Pelos quais Enoque passou, né? Todos aqueles relatos do livro de Enoque, e daí ele associa realmente a essa construção das pirâmides, né? Interessante. Detalhe que é apócrifo, tá? Então, é um livro que não é aceito, no caso, né? Devido ao imperador Constantino, né? Isso. Onde o livro de Enoque, né, o que foi encontrado, acho que foi na década de 60, lá na Etiópia, né, foi apenas um, mas segundo os registros, dizem que existe mais de 200, foram mais de 200 livros, né, Sim. que o Enoque deixou para o seu filho, que é inclusive é citado na Bíblia como o que viveu mais, né? Me foge o nome agora. Como é o nome Matusalém. Não, Sim, Matusalém. Matusalém. Matusalém? Não, acho que tinha Não. outro. Não, acho que não é Matusalém. Mas Matusalém é enfim, pai de Noé. é isso mesmo. Pronto, então, mas me foge o nome Mas dele eu agora. lembro, eu recordo, Mas Chagas, o Enoque ele deixou para o filho dele, né?
esses registros, e até cita também que ele tinha várias esposas na época e ele voltou apenas para se despedir das esposas, deixou os registros para o filho, deixar para a posteridade, mas entre esses registros apenas um foi encontrado, né, na Etiópia, que inclusive citamos na live passada como o local onde dizem estar guardado, né, lá numa capela lá, dizem estar guardada a Arca da Aliança também, né? Aí se é mesmo ou é só por um tipo de marketing ou algo assim, vai saber, né? Mas, segundo a história passada, esse registro de Enoque encontrado há algumas décadas atrás, ele foi encontrado lá na Etiópia. E esses registros devem ser interessantes, porque ele descreve tudo, né, pelo que ele passou, tudo que ele aprendeu também, né, com os ditos deuses, né, Sim, e por várias vezes levaram ele e tal. Ele é bem interessante mesmo, deve ter muito exato. conhecimento. E ele cita tudo na primeira pessoa, tipo, é ele mesmo experienciando e falando sobre cada detalhe, falando sobre o que cada ser, né, citado como anjo, ensinou para a humanidade, né? Então, tem toda uma série de informações e de detalhes muito interessantes. Agora, o mistério até hoje, que inclusive até o próprio Eric von Däniken cita, onde estão, né, esses outros 199 registros, né, deixados por Enoque, onde só se foi encontrado um. Então, é isso aí, faz parte dos mistérios que muito temos a explorar, pesquisar, desvendar. E por isso estamos juntos aí todos E Enoque, nessa conexão. só uma dúvida, Chaka, À vontade, né? O Enoque foi o sétimo patriarca pré-diluviano, não é isso? Sim. Sim, foi. Tá, só para tava aqui fazendo os cálculos aqui. Pode continuar. Pronto, aqui é o que estamos vendo, né? Tem o mapeamento que foi feito com os sistemas de tecnologia atual, que nos mostra o que existe por baixo das pirâmides, né? Onde tudo isso aqui envolve quilômetros e mais quilômetros de extensão. É tudo isso que parece umas vias, né? Umas avenidas, enfim, tudo isso são os sistemas de túneis, de câmaras. E olhe lá, né, que é citado sobre essas cavernas naturais, onde dentro de uma das cavernas existe uma cidade, que aí tipo a gente fica tentando imaginar, né? Uma cidade dentro de uma caverna natural. Então essa é a caverna, né? Realmente. E sem contar esse local citado por Heródoto, que envolve 12 palácios. Então, palácio, a gente fica tentando imaginar palácio pelo que nós conhecemos, né? Superficialmente assim, só por uma breve lembrança do que já vimos, alguns castelos ou algo assim, mas só ele sabe o que testemunhou, né? Aí, nesse caso, é melhor a gente ficar com a citação de Jamblico lá, que diz que o negócio é meio que indescritível, né? E para manter a sanidade e assim, para o pessoal não achar louco, é melhor ele só saber que viu o negócio, né? No nosso caso, é a gente saber que existe e que seria muito bom testemunharmos também, né? De preferência que isso tudo venha a ser cada vez melhor explorado e revelado o quanto antes.
Mas, como já disse, olha o lado bom, né? Estamos no caminho certo. Estamos de frente com todo esse conhecimento, já sabemos da existência, cada vez mais detalhes revelados, então vamos que vamos, embora atrás de mais informações. Aqui é a nossa bibliografia, né, que foi utilizada. Vocês podem consultar, né? O TOT é uma excelente enciclopédia de informação, tá? Nesse Sim, link vocês podem ver todo esse histórico desses gregos citados, né? Heródoto. O Jâmbio não era grego, eu acho que ele era assírio, né? Além desses três, teriam mais uns dois ou três que a gente omitiu por falta de informação, né? Não tinha um texto detalhado, mas com certeza foram mais pessoas que se propuseram a escrever alguma coisa em relação a essas câmeras escondidas, né? Que o Chaka citou, né? E aqui os outros links em relação à história contemporânea, que eu falei dos egípcios, e a mitologia suméria citada pela Érica, né? sim. Então, pode tirar, assim, a parte dos slides, né? Já encerrou. E caso o pessoal tenha dúvidas, momento de perguntar. Pois é, pessoal, sintam-se à vontade aí a perguntas, comentários, colocações, alguma informação que vocês já sabiam e pode servir de complemento. O momento é esse. Sim. E a gente queria também estar agradecendo a presença de todo mundo. O Sérgio Sim, saiu, sim. ele não está aqui, né? A É, Iole, o Ele professor Lucas mandou, Sheldon. ele mandou as felicitações aqui, mas eu acredito que foi porque ou ele tinha que sair ou porque caiu a conexão. Às vezes um compromisso, né, alguma coisa, e a gente sempre extrapola um pouquinho o tempo, né, devido à quantidade de informações. Acaba que uma coisa que era para ser meia hora, 40 minutos, acaba que fica bem maior, né? Fica 1 hora ou mais. Acho que já está mais de 1 hora. É provável que sim. Então, desde já, gratidão a todos. Gratidão, Maria. Gratidão, Iole, o Gratidão a Rui, todo mundo. Lucas, ao Sérgio também, que precisou se ausentar. Pode falar, Maria. Não, obrigada aí vocês que cada vez que falam aí é uma delícia ficar ouvindo, né? Então não tem nem o que perguntar que tá tudo explicadinho. Muito bom. Estou feliz que você tenha Obrigada. participado. Não, É obrigada, verdade. obrigada mesmo. Que possa participar Ah, mais vezes desse sim, encontro sim, e mutuamente buscamos sempre somar, né? é Para verdade. melhor auxiliarmos o autoconhecimento nosso e de nossa família humana em si. Sim, obrigado. Gratidão por vocês estarem aí hoje. E qualquer dúvida também, pessoal, pode deixar a gente vai postar no YouTube, né? E o vídeo inteiro, né? A videoconferência completa, e pode colocar dúvidas ou sugestões também nos comentários, tá bom? E caso queiram questionar alguma coisa. O Haroldo só agradeceu ao Haroldo pela presença também e dizer a ele que a gente sempre vai tentar mandar nos domingos pela manhã o link das conferências, tá? E, E Érica, o fala do endereço. canal, né? O canal no YouTube. O nosso canal do YouTube, que é Conexão Suméria, que a gente costuma divulgar muito nos grupos, né? Onde são colocados todos os trabalhos, videoconferências, né? É o canal da Conexão Suméria. E tem o canal também no Telegram, nosso canal onde estão todos os nossos estudos, né? Desde o ano passado, Paz e Luz, professor Lucas. E assim, no canal do Telegram estão todos os estudos, desde agosto do ano passado. Gratidão pela Gratidão, participação, professor. Lucas. Gratidão a todos. E
Gratidão também a Rosângela Kirby, né? Com o Golden Doorway, que tem nos dado esse suporte e apoio para realizarmos essa reunião. Desde o começo, a Rosângela tem sempre nos dado uma grande força e é isso aí. Vamos sempre seguindo aí com união, força e Gratidão ao realizando. Luke pelos slides, nosso Gratidão. produtor oficial de slides. Ficaram excelentes, gostei, amei os slides. Pois é, sem o suporte do Lucas, o negócio ia estar bem desafiante. Eu e o Chakra iríamos estar sofrendo. Inclusive, desde já, eu sei que eu já agradeci algumas vezes, mas eu tanto sou muito grato como dou mais uma vez as boas-vindas, né, ao Lucas. A gente na terceira conferência ainda dando boas-vindas ao Lucas. Mas é porque realmente muito felicita e muito soma, né? A gente deu um salto quântico desde que Lucas apareceu para a nossa equipe, onde estamos produzindo bem mais, né? Estamos meio que tipo era a peça que faltava para o carro andar. E vamos seguindo. Eu sou muito Gratidão, grata por essa equipe incrível. E é recíproco, né? Vocês sabem que é.